Já se perguntou como que a Anitta fala inglês tão bem? But then whenever I got really big there, I was like, okay, next step, I want to do something challenging. And somebody told me that for Brazilians, it was impossible to break up, like to break out of Brazil, to cross over. And whenever I hear the word impossible, I want to go for it. Hoje eu quero comentar sobre a entrevista que ela deu pro Jô Soares lá em 2016. Primeiro, eu estou estudando muito, eu estou me preparando muito, estudando não só mais sobre a língua, porque não adianta falar, né? Eu já falo inglês, mas... Mas antes, se você não me conhece, eu sou Cris Nishimura, eu sou fonoaudióloga e eu lidero a equipe de Accent Coaches da Sotaque Inglês. Junto ajudamos brasileiros a se comunicarem melhor e com mais confiança em inglês. Agora, falando do inglês da Anitta, eu não sei você, mas eu já vi muita gente comentando do inglês dela e como que ela fala inglês tão bem. Eu já ouvi falando que ela aprendeu inglês lá na adolescência, em escolas de inglês, então quando ela ficou famosa, ela já sabia falar inglês. Tried some things in English. I like to try. I like to test how can I sing in another language. I make a lot of classes to learn how to sing better, how to take off my accent, and so. Mas de lá pra cá é muito perceptível como o inglês dela evoluiu, como ela fala com mais fluência, com mais naturalidade. O que foi que mudou no inglês da Anitta e como que ela fez isso? Vamos assistir esse pedaço da entrevista, depois eu vou comentar cada ponto que ela disser. So let's get to it. Eu faço um treino diário com... Ele se chama Accent Coach, ele ajuda a tirar... Porque existem alguns sons em outras línguas que não existem na nossa língua, como por exemplo, que não existe no inglês. Tanto que ninguém sabe falar não. Um gringo não sabe falar, ele fala now. Porque o é um som anasalado que o brasileiro tem. Então, alguns desses sons em inglês a gente não aprendeu a fazer na nossa infância, então a gente tem que aprender como se fosse uma nova alfabetização, né? Um trabalho de fono. E aí eu mandei para ele uma música que eu sempre faço testes, mandei para ele, eu falei, o que você acha do meu sotaque nessa? Ele, nossa, mas não tem sotaque. Mas eu fiz tanto esforço para perder o sotaque que eu esqueci de me soltar, de cantar. Então eu quero deixar isso bem natural para eu conseguir fazer as duas coisas com naturalidade. Percebeu nessa entrevista como a Anitta viu a importância de estudar a pronúncia do inglês, mas também viu a importância de ter a comunicação mais natural e mais solta? Veja aqui comigo de novo. Porque existem alguns sons em outras línguas que não existem na nossa língua, como por exemplo, que não existe no inglês. Tanto que ninguém sabe falar não. Um gringo não sabe falar, ele fala now. Porque o é um som anasalado que o brasileiro tem. Então aqui a Anitta tá comentando como que os gringos não conseguem falar o como em não. Que eles na verdade vão falar now. Por quê? Eles não têm esse som anasalado no inglês. Então eles acabam usando o som que eles têm no inglês. Isso vai causar estranheza pra gente, que fala português? Vai causar estranheza. A gente vai entender pelo contexto? Óbvio que sim. Mas se o dito gringo quiser aprender a pronunciar esse como em não, quem sou eu para falar que não? Eu vejo muitas pessoas criticarem a Anitta por ter estudado a pronúncia do inglês. Ela conta que fazia sessões com accent coaches e um trabalho de fono para conseguir se expressar melhor em inglês. E ela fazia isso porque era condizente com os objetivos dela, com a carreira internacional que ela estava criando. Quando vem um aluno para mim, antes deles começarem o treinamento com um dos nossos Accent Coaches, eu sempre converso com eles para eu saber quais são os objetivos bem específicos para eu poder também fazer um planejamento bem específico para cada cliente. Eu preciso saber qual que é o seu objetivo. Você quer falar com mais clareza? Com mais eficiência? Quer passar numa prova de proficiência, numa entrevista? Quer cantar uma música com mais naturalidade? Na Sotaque Inglês é isso que a gente faz. A gente ajuda cada aluno a atingir seus próprios objetivos. A gente nunca impõe os nossos objetivos. Vamos continuar assistindo. Então, alguns desses sons em inglês a gente não aprendeu a fazer na nossa infância, então a gente tem que aprender como se fosse uma nova alfabetização. É exatamente isso. Por isso que às vezes é difícil a gente diferenciar a pronúncia de palavras como beach e bitch, ou bad e bad. No português, a gente não tem essa vogal do e como em bitch. A gente não tem a vogal do a como em bad. Então a gente acaba pronunciando a vogal que é mais próxima, que no caso de bitch fica beach, e no caso de bad, fica bad. Então a gente tem que aprender como se fosse uma nova alfabetização, né? um fono, um trabalho de fono. Esse trabalho da pronúncia pode ser sim um trabalho de fono,
Porque a nossa formação inclui a aquisição, o desenvolvimento da fala, da articulação da fala. Só que principalmente lá fora, esse trabalho de pronúncia é feito por accent coaches que tem uma variedade de formações. Inclui fonoaudiólogos, obviamente, mas também tem muitas pessoas que têm um background em fonologia, fonética, background em teatro. O mais importante é que os accent coaches tenham conhecimento dos sons do inglês, da fonética do inglês, mas também tenham conhecimento da aprendizagem motora, ou seja, como que os nossos músculos aprendem habilidades novas e consigam automatizar esses movimentos para que a gente não tenha que pensar na pronúncia enquanto a gente está conversando. E aí eu mandei pra ele uma música pra ele, eu falei, vê o que você acha do meu sotaque nessa? Ele, nossa, mas não tem sotaque. Mas eu fiz tanto esforço para perder o sotaque que eu esqueci de me soltar, de cantar. Então eu quero deixar isso bem natural para eu conseguir fazer as duas coisas com naturalidade. Aqui, a Anitta tá falando que perdeu a naturalidade de fala. Eu vejo isso acontecendo com os meus alunos quando, principalmente, eles ainda não automatizaram a pronúncia. Ou seja, eles ainda têm que ficar pensando em como pronunciar cada som, cada palavra. Isso, obviamente, vai interferir na naturalidade, o quanto solta a pessoa tá. Então, muitas vezes, quando vem um aluno para mim e fala que não tá falando com naturalidade, a gente vai trabalhar na automatização dos sons do inglês. Eu faço um treino diário com... Ele se chama Accent Coach, ele Agora, ajuda... percebe o que ela falou aqui. Eu faço um treino diário com Accent Coach. Por que ela faz esse treino diário? Porque ela precisa da repetição para reter as habilidades novas. A gente fala como fala, porque temos um hábito, a gente repetiu os mesmos sons, os mesmos padrões, milhares e milhares de vezes. Para a gente criar um hábito novo, a gente tem que fazer muita repetição. Então, na hora de estudar a pronúncia, repete, repete, repete. Quando cansar de repetir, repete mais um pouco. Imagina que você está na academia fazendo a série de repetições. Mas aí eu tenho algumas pessoas que falam pra mim, mas é chato ter que ficar repetindo. Não tem jeito. Você quer criar um hábito novo de fala, tem que ficar repetindo, e aí eu aconselho mudar o mindset. Quando a gente faz essa repetição, não é porque a gente ainda está se comunicando. O objetivo não é a comunicação. O objetivo é você adquirir uma habilidade nova. Vai com esse mindset de repetição e aquisição de uma habilidade nova que você vai conseguir fazer esse trabalho. Ok, that's it. Se você quiser melhorar a sua pronúncia do inglês, eu tenho um curso completo, vou deixar o link aqui na descrição. Ou se você quiser trabalhar com um dos nossos Accent Coaches, vou colocar o link da nossa lista de espera para você preencher e a gente entra em contato. Happy studying and talk to you soon. Bye!